Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu resolvi fazer esse vídeo com uma pessoa muito especial, que é minha amiga e é minha aluna também, que é a psicóloga Viviane Tremarin. Para abordar um pouco sobre o assunto, trabalhar música com ansiedade. Vamos falar um pouco sobre isso. Espero que esse vídeo seja muito útil para você que gosta de música, que se interessa em saúde mental. Vamos lá, Viviane. Muito obrigada pelo convite. Para começar assim falando, né, pra gente não pensar de onde é que surgiu isso de terapia com música, de onde é que isso veio, surgiu do nada. Então isso começou em 1944. Depois, assim, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, porque os músicos iam até os hospitais para tocar para os feridos, numa tentativa de acalmar eles, e os resultados disso foram tão positivos que os americanos resolveram criar um curso profissionalizante para as pessoas fazerem isso, irem tocar nos hospitais para acalmar os feridos. Então assim surgiu o primeiro curso de musicoterapia. E isso é muito importante, porque para ser musicoterapeuta precisa ter uma formação, porque existe uma diferença entre a musicoterapia e a terapia com música. Apesar das duas terem muitos resultados em questão de saúde mental, tem uma diferença em questão de métodos e técnicas. Então a musicoterapia, ela é uma intervenção que utiliza da música, porque a música, ela facilita a expressão, a comunicação, a organização, melhora os nossos relacionamentos sociais, as nossas necessidades físicas, emocionais, cognitivas, e ela também tem um poder de desenvolver as nossas potencialidades e de recuperar algumas funções. Eu, no caso, como instrutor, como professor, eu presencio muitos alunos, né, alunas que volta e meia contam suas dificuldades e também comentam, né, como que a música tem ajudado, né. Pelo menos eu nunca vi alguém que trabalhe com música não conseguir ter uma melhora em algum desses casos, porque a música, ela tem um poder de transportar a gente para outros contextos afetivos. E isso faz com que a gente tenha uma melhora no nosso bem-estar, isso faz com que algumas memórias voltem para nós. A música tem um poder, assim, de preencher algumas lacunas que ficam na gente, né? Até quando a gente fala em ansiedade e depressão, por exemplo, elas são causadas por uma baixa da serotonina no cérebro, né? E a música tem esse poder, né? Comprovado já cientificamente que a música aumenta a serotonina do cérebro, então traz essa sensação de bem-estar, de disposição. Eu vi alguns estudos, eu acho que até com a questão do chocolate, né? É uma coisa parecida, né? Com a sensação, faz um esporte, por exemplo, né? Então é uma sensação, se ela tá mais baixa, a tendência é estar mais depressivo. Isso. Ela influencia bastante, né? Nessas questões de saúde. Quando as pessoas procuram ajuda por ansiedade, eu quero me livrar disso, eu não quero mais sentir isso, porque é uma sensação muito desagradável. Mas é como a alegria. A gente não se livra da alegria. A gente não se livra da tristeza. As emoções são importantes para nós e elas têm um papel evolutivo importante para nós. A ansiedade, ela é protetiva. Ela é uma reação do nosso corpo frente a uma ameaça, a uma situação de perigo. Então imagina se eu tô na frente de um leão e esse leão tá prestes a me atacar. Se eu não ficar ansiosa, o meu corpo não vai se preparar para fuga. E o que acontece com a ansiedade quando ela se torna um problema, quando ela se torna desadaptativa, é que às vezes as pessoas enxergam um leão onde não tem um leão. E se torna... Isso, e aí o corpo se prepara para esse momento de fuga e de proteção, mas a situação não tá exigindo isso. E é por isso que se torna desadaptativo. Então, quando a gente trabalha com a ansiedade, a gente trabalha para lidar com a ansiedade. Ela vai continuar existindo, mas ela vai existir de uma forma que não nos atrapalhe mais no dia a dia. Pessoal, ó, não é eliminar, é lidar com ela. Em terapia, então, a gente aprende a enxergar as coisas como elas realmente são, né? E não por esse óculos que a ansiedade coloca nos nossos olhos, nos momentos em que ela é ativada. A música me ajudou muito a combater a timidez. Eu posso falar já por experiência própria, né? Acho que era um dos únicos caminhos que eu conseguia, por exemplo, na escola, me livrar da timidez. E depois o palco me trouxe mais ainda quando eu comecei a tocar na escola já, apresentar trabalho, quando tinha música, tocar, né, fazer paródias, essas coisas, porque antes, quando era só apresentar, quando era só falar, era muito difícil pra mim. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Vivi, sobre isso também. Sim, quando a gente fala na vida, em sociedade, né, a gente vive em grupo. Tem aquela máxima que diz que ninguém é feliz sozinho. A gente precisa das pessoas que estão ao nosso redor. E para algumas pessoas, essa socialização é muito difícil. Às vezes é confundida com timidez. Eu também sempre fui uma pessoa muito tímida. As pessoas me diziam, ai, como ela é
quietinha. E eu fui descobrir aos poucos que o meu ser quietinha não era só um traço da minha personalidade que eu ia carregar pra sempre. Tinha a ver com uma ansiedade social. A ansiedade social é um medo de ser julgado negativamente pelas pessoas, né? É um medo de demonstrar a minha ansiedade. Porque se eu demonstrar a minha ansiedade, isso vai ser vergonhoso pra mim. Eu tinha muita dificuldade também. E eu fui descobrir isso só na época da faculdade. Que eu comecei a fazer terapia, porque psicólogos fazem terapia. Psicólogos fazem terapia. E eu fui descobrir que isso não era só timidez. Que esse medo de apresentar trabalho na frente da turma tinha mais por trás. E não era só o medo de apresentar trabalho pra turma, era não conseguir ligar pra pedir uma pizza. Não quero ligar, outra pessoa liga. Isso me desperta ansiedade. Isso não é só timidez. Quando esses problemas começam a atrapalhar o nosso dia a dia, a trazer prejuízos, sabe? Quando a gente vê que não tá mais dando pra ir pra frente, pode ser que exista um problema um pouco mais sério do que só a timidez. E a ansiedade social, ela é o terceiro transtorno psiquiátrico mais comum do mundo. Mas pode ser tratado com psicoterapia e com medicamentos. Nas aulas, quando eu tinha uma dúvida, eu não levantava a mão pra tirar essa dúvida. Eu também fazia isso. Porque era desesperador, meu Deus, meus colegas vão pensar o quê? Quando o professor fazia uma pergunta direcionada e eu ficava vermelha na hora, porque aquilo gerava ansiedade, e minha reação da ansiedade era essa, de vergonha. Foi preciso terapia para descobrir que não era essa timidez. E esse traço de personalidade não era um traço de personalidade, eu poderia melhorar. E hoje me considero muito melhor, tanto é que tô aqui. Fazendo vídeo. Certamente não estaria aqui me expondo dessa forma se não fosse pelo trabalho tanto da terapia quanto o trabalho com a música, porque durante as nossas aulas a gente se expõe também, né? A gente grava vídeos, a gente participa de recital. E tudo isso é um enfrentamento. Não é simplesmente sobe num palco e toca o teu instrumento, né? Não é simples assim, principalmente para pessoas que têm ansiedade. Então, claro, junto com o meu trabalho na terapia, a música foi um degrau para eu chegar no ponto em que eu tô hoje. Que ainda não é 100%, mas que com certeza é muito melhor do que era antes. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? O que seria isso? Se tem algum motivo pra gente perder a voz justamente sempre antes de ter alguma coisa importante pra falar ou pra cantar. Sim, claro que sim. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as coisas que a gente tem dentro da gente, quando a gente não trabalha elas desagam no nosso corpo. Claro que acontece, eu tô muito nervosa, então eu vou ficar com dor de garganta. Isso não é proposital, isso é inconsciente. Mas é o nosso corpo tentando livrar a gente desse medo. E aí por isso que é muito importante o enfrentamento. Mas é importante o enfrentamento com um acompanhamento psicológico, né? Não vai se colocar sozinho na frente de uma multidão porque o resultado vai ser muito pior. Mas quando a gente foge, né, de uma situação social, por exemplo, né, de um recital, eu não vou participar, eu tô com muito medo. Se eu faço isso, vai me causar alívio. É que bom, eu fiquei em casa. Naquele momento. Não me expus, foi ótimo. Mas isso, a longo prazo, vai trazer um prejuízo de sempre precisar fugir. Além de que tu nunca vai ter a experiência para poder ter outra interpretação daquilo. Então, se eu não passo pelo recital porque eu tenho medo que todo mundo vai me julgar, eu não vou ter a experiência de estar lá no palco e sentir aquela sensação e as pessoas baterem palma pra mim e eu ver que ninguém tá me julgando. E isso vai enfraquecer a minha ansiedade. É eu perceber que aqueles leões que estão lá embaixo são só pessoas. Eu também, pra participar do recital também, não foi simples assim, né? Precisei trabalhar muito em terapia se eu ia ou não passar por isso, né? Mas eu resolvi que eu queria ter essa experiência. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque a experiência é incrível, é muito bom estar no palco. É uma coisa completamente diferente, porque quando tu tá lá em cima, as luzes estão focadas no teu rosto. Eu, por exemplo, não vejo ninguém quando eu tô em cima do palco. Eu olho pra baixo e nem enxergo as pessoas. Eu só enxergo aquela luz na minha cara. Então isso também torna mais fácil esse enfrentamento, porque eu não tô vendo as pessoas. Vocês aí que tocam e querem também ter banda, né, e participar desse tipo de evento, eu acho que muitas vezes essas coisas funcionam, né? Fazer uma vestimenta diferente, às vezes te dá uma autoestima, sei lá. Muita gente também comenta que você é um personagem no palco. E fora dele, eu sou uma pessoa normal, né? E alguns músicos profissionais também são assim, né? São super tímidos na vida real, assim, até pra autógrafo, etc. Eles não falam muito, mas no palco eles se transformam. A gente conseguir lidar com esses medos, né? Com essas crenças que a gente tem. Sim, e até
nessa questão do enfrentamento, né? Quando a gente fala disso dentro da psicoterapia, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área, a gente sempre faz isso respeitando os limites do paciente, né? Não é, vai lá enfrentar a multidão agora do nada, né? A gente tem ferramentas para isso, para que a pessoa consiga ter uma vida mais saudável dentro daquilo que ela deseja, né? Se ela tá enxergando que isso não tá bom, se ela quer mudar, se ela quer se tornar uma pessoa mais autoconfiante, ela pode buscar isso. E a gente vai fazer isso em degraus. Como eu falei que a música foi um degrau pra mim, então a gente sempre começa do nível mais baixo de ansiedade até chegar num recital, né? Não é assim, vai ser jogado de cabeça lá e se vira, né? Existe todo um caminho que vai desenvolvendo na gente uma confiança pra gente entender que dá pra enfrentar aquilo, que eu não preciso temer, não é perigo. E não tem problema, né? A gente fica muito se cobrando e por coisas tão simples, né? E tudo com relação ao julgamento. É isso que é mais interessante, né? Observar, assim, é muito com relação ao julgamento das outras pessoas, né? Então a gente acaba se preocupando muito com o que os outros vão falar. Que certa vez eu fui tocar, tava meio ruim aquele dia, sabe? E aí me veio assim um pensamento, vai estourar uma corda e eu tô sem aqui, né? E aí aconteceu isso. Tava já no final, ainda bem, né? Mas eu fiz mais umas 3 músicas. O que aconteceu? Eu consegui tocar, porque a gente dá uma ajeitada, assim, uma enganada. Mas no final do show, uma pessoa veio falar comigo e queria botar o filho dela fazer aula. E aí eu tinha comentado com meu colega que tava tocando comigo, né? E ele disse, olha só, tu falou que tava ruim, não sei o que, e a pessoa, ela nem viu que arrebentou a corda do violão. Ao mesmo tempo que eu pensei na catástrofe, ela aconteceu, que geralmente não acontece, né? E a pessoa que tava julgando, digamos, ali, ela não percebeu isso, né? E também se percebeu, não ligou, né? Não deu bola. Ainda deve ter dito, olha, ele ainda tocou 3 músicas sem corda, deve ser um bom profissional, vou botar meu filho com ele. E a gente pensa completamente o contrário, nossa, vão me achar horrível porque eu estourei uma corda. Exato. Então, pra onde o nosso pensamento leva, né? A cabeça é muito louca. Então, para finalizar, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre, né, o quanto a música pode complementar e pode auxiliar essa pessoa a se curar, né? Não se livrar da ansiedade, porque vocês já viram que não tem como, né? Então, a neuropsicologia nos mostra que a música ela dá acesso a muitas áreas, né? Então, a afetividade, a comunicação, a organização, a atenção, concentração, tudo isso influencia na música, né? Tu, como professor, percebe a diferença no comportamento das crianças a partir do momento que elas começam até que elas terminam as aulas, né? E isso também é importante, né? Para as crianças, por exemplo, a música funciona como uma forma de linguagem. Então, ela é muito importante para o desenvolvimento cerebral. E quando a gente pensa, por exemplo, em músicos profissionais, existe uma diferença no funcionamento do comportamento de músicos profissionais para pessoas que não têm música, não praticam música no caso. Então, existe maior aprendizado, maior controle de impulsos. A música tá ali circulando todo o comportamento, né? E quando a gente fala sobre a longo prazo, por exemplo, também tem benefícios muito importantes para o cérebro. Porque quando a gente faz um recital, por exemplo, a gente usa os 2 hemisférios do nosso cérebro. E normalmente em atividades comuns a gente usa só um lado. Então, ativar as 2 áreas do nosso cérebro é muito importante, né? Tem um resultado diferente. E para os pais que pensam em colocar suas crianças, também para os pais que querem fazer aula de música, nunca é tarde para começar, mas é indicado que se inicie a partir dos 3 anos, né, para as crianças, porque elas já têm o desenvolvimento da coordenação motora para execução musical, então pode ser pelo canto, pela dança, por jogos musicais. Todo mundo que tem criança em casa sabe como eles adoram música. Qualquer coisa com música é uma loucura. É uma loucura, porque realmente funciona pra eles como uma linguagem, é diferente, né? A Viviane, no primeiro recital, assim, eu lembro que ela tava tão nervosa que ela me perguntou a música. Me perguntou como que era o ritmo da música antes de entrar no palco. Ela tava no camarim e ela veio me perguntar o ritmo. No segundo recital, ela já tava dando risada dos erros dela durante a apresentação. Então eu queria agradecer a Viviane Tremarim, minha amiga, aluna, psicóloga. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado, Vivi.